Ok. A introdução do livro de Obadias, a lição número 38 dos livros dos profetas menores. Vamos lá. Fala aí, pra quem não achou, é Amós ou Obadias. Nós estudamos Amós, né? Então é depois. Depois de Amós. Deus abençoe sua vida, vamos orar. Deus e Pai Todo-Poderoso, Santo Senhor das nossas vidas. Tu és o nosso Deus, Pai, Tu és o Santo de Israel, aquele que guarda nossas vidas, aquele que poupa, Pai amado, nossas vidas de muitas dificuldades, Pai, lutas, ó Deus. E aquele que vence aquelas a quais nós estamos participando, Deus. Em nome de Jesus, Pai, perdoa as nossas vidas, limpa-nos, Pai amado, do mal, aquilo que aflige, Pai. Aquilo, Pai amado, ó Deus, que faz o Senhor, Pai amado, desgostar de nós, Pai. Em nome de Jesus, Deus, Teu santo poder venha cobrindo as nossas vidas, como o sangue de Cristo, Pai amado, que nos limpa, purifica e nos leva até o Seu pleno conhecimento, Pai. Amém. Em nome de Jesus, Senhor Santo, recebe os nossos louvores, recebe essa aula na Sua presença, que o Senhor venha nos ensinar aqui, Pai, e não sejamos nós, Pai amado, a aprender ou ensinar qualquer coisa, Pai, mas seja o Espírito Santo do Senhor a nos conduzir nessa manhã. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Vamos lá. Pai, dos que estão chegando aí também, alguns amados aí que acabaram de chegar. Então, para quem não viu, introdução do livro de Obadias, lição número 38. Lição 38 que já nós estudamos 38 lições desde que começamos em Jonas. Agora nós estamos no livro de Obadias, é o quarto livro que nós estamos vendo. E primeira coisa que nós temos que saber, quem foi o autor e a data. O autor é o próprio profeta Obadias. Então, ele foi escrito pelo próprio Obadias. Tem uma data incerta. Duas possíveis datas. A primeira, 841 anos antes de Cristo. E a segunda data, 586 anos antes de Cristo. Eles não sabem ao certo quando foi escrito esse livro. Mas por que isso? Então só, um detalhe aqui, porque às vezes a pessoa esquece, 841 anos antes de Cristo é antes de 586, tá? Quando você está falando de anos antes de Cristo, você tem que sempre lembrar isso aí, né? Que é o contrário. Então, quanto menos, mais próximo da nossa data atual. Quanto mais longe da data atual. Então, ou foi escrito bem antes, ou foi escrito bem depois, né? Então, a data. A questão da data depende da batalha contra Jerusalém, que teve a participação dos Edomitas. Então, Jerusalém, agora mudou o nosso foco. Antes, nós estávamos estudando os profetas do Reino do Norte. Agora nós entramos no primeiro profeta do Reino do Sul. Então Obadias é o primeiro livro que nós vamos ver sobre o estudo dos profetas do Reino do Sul, de Jerusalém, de Judá, certo? Então, a questão depende da batalha contra Jerusalém, que teve a participação dos Edomitas. E agora nós vamos começar a falar desses homens aí, desse povo aí, o povo de Edom. Então, do versículo 11 até o 14 lá de Obadias, está aberto aí? Versículo 11 até o 14 de Obadias. Eu vou ler um que você leu, o outro. Vamos vezando até dar o 14. Diz assim: No dia em que, estando tu presente, estranhos te levarão os bens, e os estrangeiros entrarão pelas portas, e deitarão sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. Mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia das suas ruínas, nem alargar a tua boca no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da tua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado nas mãos os seus bens nos dias da sua calamidade. Nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escaparam-se, nem entregares aos que lhes restarem no dia da angústia. Então isso aqui que nós lemos é a profecia a respeito ali da invasão que houve em Jerusalém, né? Então, é incerto, eles não dão uma data certa, eles não falam quando que foi que escreveu esse livro, porque depende dessas duas batalhas aí. Então, primeira coisa que nós temos que ver, Jerusalém ele sofreu 4 invasões significativas no Antigo Testamento.
4 invasões que levaram em cativeiro, que tiveram muita destruição. A primeira, né, eu separei aqui em cima, o invasor, olha o mouse lá. Segundo, data da invasão, antes de Cristo, AC. O rei da época que estava em Judá, né? E o texto correspondente. Então tem alguns textos aqui também para a gente tá vendo. Então, o primeiro texto aqui, se quiser deixar aberto já, tá lá em 1 Reis 14, 25 e 26. Aí você abre para mim, pode abrir esse texto aí, 1 Reis 14, 25 e 26. Eu vou abrir o Crônicas, daí você já deixa aberto. Da Crônicas 21, 16, 17. Bom, seguinte. A primeira invasão que nós vamos tratar aqui foi do rei Sisaque. Ele era rei do Egito. E aconteceu em 926 anos antes de Cristo. Na época, era o rei Roboão, que está lá em 1 Reis 14, 24, 25 e 26. Sucedeu, pois, que no dia 5º do ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou o tesouro da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Ainda tomou tudo, também tomou todos os escudos de ouro que o Salomão tinha feito. Então, esse Roboão aí é o filho de Salomão, né? Quem não lembra, foi por causa dele que houve a separação do reino do norte e do reino do sul. Ficou com 2 tribos, né? Isso, por amor a Davi, Deus trouxe uma profecia que ele dividiria o reino e daria somente 2 tribos por amor a Davi, que senão ele perderia todas as tribos. E ficaria tudo na mão de Jeroboão. O Jeroboão ele até foi bem no começo, mas depois ele já desandou e o filho dele já começou a fazer coisa errada. Depois aí teve aquele bezerro de ouro, que foi o Jeroboão II que fez. Então, esse aí foi a invasão do Egito que sofreu Roboão. Na época de Salomão, é muito importante lembrar, não houve nenhuma guerra, não houve nenhuma invasão e era um tempo de paz e prosperidade que Israel teve. Ele foi um rei que não guerreou nenhuma vez. E aí a segunda invasão que nós tratamos aqui é dos filisteus e os árabes. Aconteceu em 848 até 841 anos antes de Cristo. E o rei da época era o rei Jeorão. Lembre-se, rei de Judá, rei das 2 tribos lá, Judá e Benjamim, né? Ele governava Jerusalém. Aí o texto que nós temos aí é 2 Crônicas 21, 16 a 17. Diz assim, ó. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios, que estão do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram contra ele, e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também os seus filhos, as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Então isso aqui aconteceu na época do rei Jeorão. É a segunda invasão que nós vemos aqui, a invasão dos arábios e dos filisteus. Terceira invasão, rei Jeoás de Israel. O que é isso? Isso mesmo, rei Jeoás de Israel. O reino do norte invadiu o reino do sul. Vamos lá abrir 2 Reis 14, 13 e 14. Então, em 790 anos antes de Cristo, o rei Jeoás invadiu o reino do sul, que estava sendo governado por Amazias. O texto diz assim. Você quer ler? Está aberto aí? Pode ler. 13, né? Uhum. Jeoás, rei de Israel, tomou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, e rompeu o ouro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados,
E tomou todo o ouro e a prata de todos os vasos que se achavam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Tomou também os reféns e voltou para Samaria. Depois você esteja lendo o texto todo aí para você entender isso aí, porque eu não vou entrar nesses assuntos, porque isso aqui é só para a gente entender o que estava acontecendo na época aqui. Então, e a quarta invasão, a invasão babilônia. A Babilônia invadiu Judá em 605 anos de Cristo até 686 anos. Então foi um período longo de invasão, aí, quase 20 anos, né? Aí o texto também está próximo aí, só que é o seguinte, vamos ver por que aconteceu isso aí. Isso aí ele vai tratar um pouco do cativeiro. E na época do cativeiro eles mudaram os reis. A própria Babilônia mudou o rei de Israel, de Judá. Então lá está em 2 Reis 24. 2 Reis. Aí é o seguinte, ó, para você entender esse texto aí, eu vou estar falando para você ler os dois capítulos, o capítulo 24 e o capítulo 25. Aí você vai estar entendendo certinho, ó. Começa do versículo 34 do capítulo 23, certo? Então você começa lá, 2 Reis, capítulo 23, versículo 34, e aí você vai ler até o final do livro, até o versículo 30 do capítulo 25. Aí você vai entender certinho o que estava acontecendo aqui. Então, ó, essa invasão babilônica, eu vou ler alguns textos aqui, ó, como vocês podem ver. Tá aqui, ó, nessa parte aqui. Dá pra ver o mouse? O mouse é branco. Ó, 2 Reis 24, 1, o 8, o 17, depois o capítulo 25, do 27 ao 30. Então eu vou ler aqui o 1, seria o 8, tá? Depois nós terminamos lá. Ó, 2 Reis 24, versículo 1 diz assim: Nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e por 3 anos ficou o seu servo. Então rebelou contra ele. Então o primeiro rei aqui, rei Jeoaquim. Aí o segundo rei, lê lá o versículo 8. Tinha Joaquim Lê de novo. Tinha Joaquim. Não, é outro nome. Tinha Joaquim. Tinha Joaquim 12 anos, 18 anos de idade. Quando começou a reinar, reinou 3 meses em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Neustã, filha de Eunatã de Jerusalém. Então, olha só. Lá no versículo, deixa eu ler aqui, ó, 6. Descansou Jeoaquim com seus pais e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Então, ele morreu, teve a invasão de Nabucodonosor. Ele ficou ali 3 anos sendo seu servo. E sob o reinado de Nabucodonosor, né, Joaquim continuou sendo rei. Mas ele era rei escravo, vamos dizer assim, né? Ele era rei sendo dominado pela Babilônia. E aí ele fala aqui no versículo 6 que ele morreu. Descansou com seus pais. Não fala nem a idade que ele morreu. Descansou Joaquim com seus pais e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Certo? E aí Joaquim reinou 3 meses. E sua mãe... Por que ele reinou 3 meses? Versículo 17. Pode ler. E o rei da Babilônia estabeleceu a Matanias, seu tio rei, em seu lugar e lhes mandou mudou o nome em Zedequias. Ó, então eu acho que o Nabucodonosor de certo achou que ele não ia ser um bom rei, porque, sei lá, ele achou ele muito novo, alguma coisa do tipo. E aí, com 3 meses de reinado, ele tirou Joaquim e colocou o tio dele, o tio de Joaquim, não é o tio de Nabucodonosor, o tio de Joaquim no lugar dele para reinar sobre Judá. E aí ele mudou o nome dele de Matanias para Zedequias, certo? Olha lá. Com certeza, né? Esse Joaquim é muito novo. Ele era inexperiente. E o Nabucodonosor achou que ele não seria um bom rei, né? Seria um rei inexperiente, né? Sem experiência. Sem responsabilidade, né? Aí até o versículo 18 eu não notei aqui, mas olha lá. E tinha Zedequias, que era o tal do Matanias aí, a idade de 21 anos. Olha, ele era pouca diferença, né?
tinha idade de 21 anos quando começou a reinar e reinou 12 anos em Jerusalém, certo? Aí, ok. Agora o versículo, capítulo 25. Então nós já vimos 3 reis aqui, certo? Rei Jeoaquim, que morreu, Joaquim, filho dele, que reinou 3 meses, e o rei Zedequias, que reinou 12 anos. Agora vamos ver uma outra questão, que agora não mudou de rei. Então foram 3 reis que nós vimos aqui. Agora vamos lá no capítulo 25, eu vou ler do 27 até o 30. Ó, capítulo 25, 27 ao 30, só para poder mostrar um negócio interessante aqui. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 10º mês, Évil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, tá? Já mudou o rei aqui, já não era Nabucodonosor, era Évil-Merodach, libertou do cárcere Joaquim, rei de Judá. Então ele estava preso, rei Joaquim, aquele que começou a reinar e reinou 3 meses. E esse rei, né, da Babilônia, libertou do cárcere o rei Joaquim, rei de Judá. Pode ler o 18 aí? 28. 28, né? Ele lhes falou benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Mudou-lhes as vestes do cárcere e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. Pode ler? E quanto à sua subsistência Vitalício. pelo rei que foi dado a subsistência contínua, a opção de cada dia, o seu dia, todos os dias da sua vida. Não é pensão? Não é pensão? Você leu opção. Porção. Tá. Então, ele ficou preso, né? E aí ele foi liberto por esse rei aí e viveu muito bem o restante da sua vida. Olha que coisa interessante aqui, só para poder mostrar esse detalhe. Então, esse aí é a última invasão. Agora, nós já vimos as 4 invasões que sofreu Judá nessa época, nesse período aí. E agora fica a questão da data, que até hoje é incerta. O que acontece? Tem alguns textos no Velho Testamento que falam sobre essa época aí. Primeiro, sobre a data do escrito. Obadias profetizou contra Edom. Tá bom? A profecia desse livro que nós vamos ver, que é um livro bem curtinho, ele tem só 21 versículos, ele tem um capítulo só, é contra o povo de Edom. Depois eu vou falar quem que é o povo de Edom. Profetizou contra Edom por sua participação na segunda... Abre o vidro, cara. Tá muito barulho. Em favor de... por sua participação na segunda ou na quarta invasão. Então, os edomitas, eles ajudaram a invadir Judá, ou foi na segunda que nós vimos, ou na quarta invasão. Caso tenha sido profetizado a respeito da segunda, este livro é a profecia escrita mais antiga do Antigo Testamento, do AT. Nós temos uma referência lá no livro de 2 Reis 8:20. Eu vou estar abrindo aqui. Segunda Reis 8:20. E também 2 Crônicas 21, 16 e 17. Acho que a gente até leu esse texto já. 2 Reis 8:20. Nos dias de Jeorão, se voltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram seu próprio rei. Certo? Então esse aqui é o primeiro texto. Se for o caso de ser nessa época aqui, do rei Jeorão, é uma das invasões mais antigas, dos escritos de profecia mais antigo do Antigo Testamento. E também 2 Crônicas 21 16. Crônicas 21, 16 e 17. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabios que estão da banda dos etíopes.
E estes subiram a Judá e deram contra ele, e levaram todos os bens que se achavam na casa do rei, como também seus filhos e suas mulheres, de modo que não deixaram nenhum filho, senão Jeoacás, o mais moço deles. Certo? Então nós temos essas duas referências aqui. Em favor de uma data mais antiga, temos a comparação de Joel 3, do 3 ao 6. Ei, livrinho, ó os livrinhos que nós vamos achar na Bíblia aí, ó. Joel fica depois de Oséias, que nós estudamos. Depois nós vamos estudar Joel também. Joel 3, do 3 ao 6. Eu vou ler um, você lê outro aqui, vamos mudar. Achou? Joel 3? 3, do 3 ao 6. Ó, versículo 3 diz assim. Joel 3, 3. Lançaram sorte sobre o meu povo, e deram meninos por meretrizes, e venderam meninas por vinho, que beberam. E também os que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todos os termos da Filistia, e tal o pago, que vos me dias depois de me pagais, assim também desprezas, farei cair os vossos vossa paga sobre as vossas cabeças. Visto que levaste a minha prata e o meu ouro, e minhas joias preciosas metestes nos vossos templos. Vocês. E vendeste os filhos de Judá, e os filhos de Jerusalém, e os filhos dos gregos, para que os apartar para longe dos seus termos. Tá, ok. Aí tem também lá em Obadias, a referência cruzada desse texto aí, do 11 e 12, ó. Obadias, o 7, o 11 e o 12. Ó, Obadias 7 diz assim: todos os teus aliados te levaram por fora dos teus limites, os que gozam da tua paz e te enganaram. Prevaleceram contra ti, os que comem o teu pão puseram armadilhas para os seus pés. Não há em Edom entendimento. E o 11 e 12. Pode ler o 11? Obadias? Obadias. No dia em que estivestes em frente dele, no dia em que os ficarem forasteiros levantarem cativo os seus exércitos, e os estranhos entravam pelas suas portas, os lançavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmos era um deles. Eu não vou nem ler o 12 aqui, mas isso aqui é a referência cruzada do texto de Joel. Agora, do versículo 1 até o 9 de Obadias, nós temos uma referência que foi usada na passagem de Jeremias. Jeremias 49, do 7 ao 22. Esse aqui eu não vou abrir porque é um texto muito longo. Mas se você pegar na sua casa aí, você pode estar lendo Jeremias 49, do 7 até o 22, que você vai encontrar o uso de Obadias 1 até o 9 na carta dele. O tema dessa carta: Edom já foi julgada e a sua condenação é certa, por seu orgulho ao regozijar com os infortúnios que sobrevieram a Jerusalém. Então esse é o tema da carta. Agora, quem que eram os edomitas? Bom, os edomitas eram descendentes de Esaú. Lembra de Esaú, irmão gêmeo de Jacó? Aquele que nasceu primeiro que ele, nem um segundo, porque um nasceu colado no outro ali, um nasceu puxando o calcanhar do outro. Então Esaú é o irmão gêmeo de Jacó. Os edomitas viviam em constante conflito com Israel, descendentes de Jacó. Eles eram muito problemáticos, eles eram um dos maiores inimigos do povo de Israel, um dos maiores. Então, primeira coisa que nós vamos ver aqui das coisas erradas que eles fizeram, eles rejeitaram o pedido de Moisés para que Israel passasse por sua terra. Lembra quando Israel estava lá no deserto e ele precisava passar pela terra deles? Eles rejeitaram o pedido. Vamos ler lá. Esse texto é importante a gente ler. Números 20, do 14 até o 20. Deixa eu achar aqui. Números é o quarto livro da Bíblia, tá?
Números 20. Números 20, do 14 até o 20. Eu vou ler o 14 e vamos revezando. Enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, a dizer-lhe: assim diz o teu irmão Israel, irmão, né? Bem sabes como o trabalho que tem nos dias sobrevindo. Pode ler? Como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, como os egípcios, nos maltrataram a nós e a nossos pais. E clamando ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz e mandou o anjo que nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, no deserto de Cádiz, né? Cidade dos confins do teu país. Pode ler? Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo caminho, nós passaremos pelo caminho, não passaremos pelas vinhas, nem beberemos água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém Edom lhe disse: não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. 19. Então os filhos de Israel lhes disseram: subiremos pelo caminho de igualado os seus e o meu gado beberemos das tuas águas, e darei os poços delas sem fazer alguma conta, deixar-me só me passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu Edom ao encontro com muita gente e com a mão forte. Então olha só, o primeiro erro que esse povo cometeu aqui contra Israel, né? Aqui era contra o povo saindo da terra do Egito. Eles nem tinham ido para a terra deles ainda. Eles estavam peregrinos indo pelo caminho. Moisés só queria passar pela terra deles. Ele falou assim: ó, nós não vamos passar pelo campo, nós não vamos tomar das suas vinhas, nós não vamos beber sua água, nós não vamos desviar a rota. É reto. Nós só queremos passar porque tinha que passar por lá para poder encurtar o caminho, senão a gente tinha que dar uma baita de uma volta, né? E aí ia ficar difícil para Israel, para Moisés. E aí falou para ele: ó, deixa a gente passar pelo caminho, nós não vamos fazer nada, vocês são o nosso tio, né? Vocês são irmão do nosso pai, né? Era irmão, era filho de Esaú. E ele falou assim: não, nós não vamos fazer isso, porque se vocês passarem por aí, nós vamos ir ao teu encontro. Nós vamos ir ao teu encontro com espada. E eles fizeram isso mesmo, certo? Mas você sabe muito bem que o povo no deserto era o que eles iam para frente, eles matavam, né? O povo de Israel na época do deserto, eles eram um povo muito abençoado. Eles eram um povo que eles não perdiam uma guerra, né? Eles só perderam aquela guerra contra Ai lá por causa de um pecadinho, mais ou menos, né? Mas enfim. Esse é o primeiro. Segundo, opuseram-se ao rei Saul. Agora já lá na terra deles. 1 Samuel 14:47, está aberto aí? Pode ler então. Então tomou Saul o reino sobre Israel e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon, contra Edom e contra o rei de Zobá, contra os filhos dos reis de Zobá e contra os filhos dos teus. E para onde quer que se voltassem, executava o castigo. Certo. Eu tenho um texto aí. Dá pra ler. Vamos lá. Então isso aí é a primeira vez que eles se opuseram contra Israel, já na terra deles, contra o rei Saul. O primeiro rei já se opuseram contra ele. Lutaram também contra Davi, o segundo rei. 1 Reis 11, do 14 até o 17. Vamos lá, 1 Reis 11, do 14 até o 17. Eu vou ler o 14. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário. Olha o nome do cara.
levantou-se contra o Senhor, contra Salomão, um adversário, Hadad, o Edomita, que esse era da linhagem real de Edom. Pode ler. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom, subindo Joabe, o chefe do exército, enterrar os mortos, feriu a todos o varão em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que eliminou todos os varões de Edom. E Hadad, porém, fugiu, e alguns homens Edomitas. Que está escrito Edomeus. E os servos do seu pai com ele, para ir ao Egito, para porem Hadad a um rapaz pequeno. O Hadad era jovem, né? Então aqui ele conta o que aconteceu na época de Davi, e aconteceu a mesma coisa depois com o rei Salomão, tá? Então puseram-se também contra Salomão. Aí a gente pode estar lendo ali os versículos em diante, até o 25. Vou pegar do 18, que a gente lê até o 25. Partiram de Midian e seguiram a Parã, de onde tomaram consigo homens e chegaram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, o qual deu a Hadad uma casa, ele prometeu sustento e lhe deu terras. 19. Do 11? É o mesmo capítulo, versículo 19. E achou Hadad grande graças aos olhos do Faraó, e de maneira que ele deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Tafnes. Seu 20. A irmã de Tefnes, a rainha. A irmã de Tafnes deu-lhe seu filho Genubate, o qual... Eita, agora eu me perdi aqui. O qual Tafnes criou na casa de Faraó, onde Genutab ficou entre os filhos de Faraó. 21. Ouvindo, pois, Hadad no Egito, que Davi adormecera com seus pais, que Joabe, chefe do exército, era morto, disse Hadad a Faraó: despende-me para que eu vá à minha terra. Então Faraó lhe disse: pois que falta eu contigo, que procuras a partir da sua terra? Respondeu-lhe: nada, porém deixa-me ir. Pode ler? 23. Também Deus lhes levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Hadad Ezer, rei de Zobá. E ajuntou homens e fez-lhe capitão de um bando. Depois do mortício feito por Davi, eles lhe foram para Damasco, onde habitaram e constituíram rei a Rezon. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, isso além do mal que Hadad fazia, porque detestavam Israel e reinava sobre a Síria. Então, esse Hadad aí foi levado para o Egito. Ele ficou lá, o rei do Egito, Faraó, gostou tanto daquele homem lá, Edomita, ele era Edomita, tá? Que ele até deu a... Deixa eu ver aqui o que ela era. Era a cunhada dele. Deu até a cunhada dele por esposa. E ele ficou muito poderoso lá na terra do Egito. E aí ele ficou sabendo que Davi morreu, que Salomão estava no seu lugar, e que Joás também... Joabe, como é que é o nome dele? Joabe, né? Joabe, ele era... agora eu sempre confundo. Ele era sobrinho ou ele era... Sobrinho de Davi e comandante do exército. Isso, ele era sobrinho de Davi. Eu sempre confundo se ele era tio ou era sobrinho. Comandante do exército. Ele é sobrinho de Davi, ele era comandante do exército de Israel, certo? Então, ele tinha morrido também. Era o que mais temia, né? Porque ele era um comandante terrível, ele era muito bom. E ele morreu... Davi morreu, Salomão começou a reinar no seu lugar, e aí começou esse Edomita a perturbar ele. Fala que ele detestava Israel, né? Então ele se opôs também a Salomão. A Josafá, está lá em 2 Crônicas. Deixa eu abrir. Você abriu aí?
capítulo 20. 20 e 22. Pode ler. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor ao Senhor, pôs emboscada contra os filhos de Amon e Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. 21, olha, então isso aqui conta Josafá. E rebelaram-se contra Jeorão também. Em 2 Crônicas 21, 8. Diz assim: nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram seu próprio rei. Ok? Bom, continuando a respeito do tema da carta. Dos séculos 13 até os 6 a.C., assentaram-se no Monte Seir, isso aí é falando dos edomitas, tá? Uma região montanhosa ao sul do Mar Morto, da qual a capital era Selá, Petra. O terreno é tão escarpado que só é possível chegar ao vale onde Petra, a capital, se localizava, passando por um desfiladeiro estreito, guardado por paredes de rocha com aproximadamente 675 metros. Era um desfiladeiro apertado. O lugar lá era tão ruim que era um desfiladeiro de montanha apertado de 675 metros de altura. Então não tinha nem como eles passar de outro jeito. Só tinha um caminho para passar por lá. Obadias 3 e 4, né, que eu vou estar lendo aqui, ó. Só para você ver essa referência aqui, ó. Obadias 3 e 4, ó. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas. Na tua alta morada, e que diz no teu coração: quem me deitará por terra? Se remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Então ele fala que onde que eles moravam, né, que era na fenda das rochas, porque as paredes de rocha eram muito altas e eles tinham que passar só por lá. Durante o século V a.C., os nabateus, lembra que a gente estava vendo sobre os nabateus? Desalojaram os edomitas de seu território, obrigando-os a retirar-se da Idumeia, ao sul da Palestina. Herodes o Grande, lembra? Era edomita. Olha só como é que esse povo detestava Israel. Agora, para a gente encerrar aqui a introdução da carta, eu tenho aqui um esboço do que nós vamos ver. Então, o primeiro tema que nós vamos ver se chama o castigo de Edom. O texto abrangente dele é, primeiro, A, seu caráter inescapável, do 1 até o 4. B, seu caráter absoluto, do 5 até o 9. Esse é o primeiro tema, o castigo de Edom. O segundo tema é a condenação de Edom por falta de fraternidade, versículo 10. Por indiferença, do 11 até o 12. Por agressividade, 13 e 14. E por fim, a destruição de Edom, a época de destruição, versículo 15, e a natureza da destruição, dos versículos 26 até o versículo 21. Então esse aqui vai ser o nosso estudo que nós vamos começar no domingo que vem, sobre o livro do profeta Obadias. Aqui é só uma referência não, é a cronologia de Obadias, tá? Ó, primeira coisa ali, ó, esse solzinho aqui, ó. O reino é dividido. É a cronologia do livro de Obadias. Do 931 a.C., Eliseu começa seu ministério profético nos anos 848. Obadias começa seu ministério profético em 840, talvez. 841, um pouquinho antes ali, Jeú se torna rei de Israel. Jeroboão II se torna rei de Israel em 794. 640, Josias se torna rei de Judá. 627, Jeremias começa seu ministério profético. E Obadias começa seu ministério profético. Talvez, né? Porque nós não temos essas duas datas aqui, certo? Primeira data nós não sabemos. Talvez seja em 840, muito antes, ou talvez seja muito depois. Começa o ministério profético em 586 anos antes de Cristo. E na mesma época, Nabucodonosor, rei da Babilônia, conquista Judá. Então é assim.
Ou a invasão foi aqui, e aqui ele escreveu a profecia, ou ela foi aqui. Ou foi no começo, em 840, ou foi em 586. Então eles não sabem a data certinho. Quando a gente lida com épocas muito distintas, sem muito, como é que fala? Muita história envolvida, muitas provas, né, a respeito da data, fica difícil, fica incerto saber quando que foi escrito, quando ele viveu. Então eles não sabem nem em que época que ele viveu, se foi em 840 ou se foi em 586. Mas é um profeta verídico e de fato, nessas duas épocas, ou aqui ou ali, ele profetizou contra os edomitas. Bom, nós vamos estar encerrando aqui agora. Quer falar?